Qual? Põe o vídeo do que você fez do novo espaço de Braga. Beleza, deixa eu abrir aqui. A gente inaugurou um novo espaço, que a gente fez parte desse projeto todo, né? O Jorge é o nosso grande arquiteto, nosso grande cara que ajudou a mexer muito no clube. Então, ele vai botar o filminho do novo espaço. Não sei se vocês estão indo no clube, mas tem um espaço bem bacana novo. Peraí que eu preciso dividir tela e a tela certa aqui. Depois do filme a gente já começa, tá, Joelle? 1 minuto. Estão vendo? Estamos. Tá direitinho, Jorge. Isso é pronto, tá pronto lá. Aí, Steph. Essa é a placa que está lá na parede. Obrigada, Jorge. O Jorge é o grande idealizador desse espaço, tá? Então, todo cavalo para ele, né? Foi o time, a gente discutiu muito todos os espaços, como o clube fica melhor. Foi um timão. Não é Corinthians, foi sem querer, mas foi um timaço. Isso aí. Então, gente, Joelle, com você, Joelle. Tá. Primeiro, claro, eu queria agradecer esse convite tão gentil, agradecer a Stephanie, a Silvia, a todos vocês que estão aí, agradecer ao Moisés pela indicação, está me agenciando nessa história de judeus do Egito, e super agradecer meus amigos do Rio, família, amigos que estão assistindo, que não é nem a primeira vez, quer dizer, realmente o que faz uma pandemia. Então, eu sou Joelle Ruchu, eu sou jornalista, eu trabalhei um tempo no Jornal do Brasil, aqui do Rio de Janeiro, trabalhei um bom tempo também na revista Veja, depois eu parti para a vida acadêmica e trabalhei com pesquisa na Casa de Rui Barbosa, que é um centro de pesquisa importante aqui do Rio de Janeiro, e trabalho muito tempo com história da imprensa. Aí fiz mestrado, fiz minha dissertação de mestrado sobre um jornalista judeu, Samuel Weiner, e depois do doutorado eu fiz aí na USP. Foi assim uma experiência única e incrivelmente boa sobre os judeus do Egito. Então,
O que me levou assim? Eu pensei que isso é um bate-papo, não vou fazer uma apresentação acadêmica, vai ser uma conversinha, né, de tomando chá, trouxe até um refresco para mim aqui. Qual era a minha ideia? Minha ideia, eu mesma nasci no Egito, eu nasci em Alexandria e meus pais me trouxeram para cá porque eu tinha 3 meses, assim, fazendo o levantamento dessa imigração, que é os judeus que vieram do Egito, em 56 e 57. Na verdade, o marco, o corte é a Guerra do Canal de Suez, em dezembro, final de 56. E eu descobri que eu era a mais novinha, assim, eu acho que eu fui a última judia egípcia até 57 que nasceu lá e veio para o Rio de Janeiro. Minha ideia era fazer um livro desses livros bonitos, sabe? Coffee table, assim, para poder ter imagens, fotos de todas as famílias judias aqui do Rio de Janeiro. Ia fazer um livro despretensioso com depoimentos. Aí isso demanda trabalho e exige alguma verba para isso ser feito, né? Teria que ter pessoas para ajudar a transcrever, tem a questão da gráfica, um editor, um redator, enfim. Tentei uma ou outra vez com o meu projetinho, no CIB, que é o clube... que era o clube onde tinha muitos egípcios, acabou não dando certo, e ia fazer doutorado e descobri na USP uma linha chamada Comunicação e Etnia. Então, eu falei, opa, eu posso mandar, porque eu faço entrevistas, eu sou da área de comunicação, fui fazer a prova, fiz a prova, passei, e, na verdade, etnia, dentro dos bancos da USP, normalmente se trata de negro, são estudos sobre racismo, representação de negros na televisão, enfim. Mas cabia perfeitamente o meu projeto dentro desses guarda-chuva que era a comunicação e etnia. E aí eu comecei a trabalhar e entrevistar os judeus que vieram para o Rio de Janeiro. No início eu queria fazer do Brasil todo, e aí eu fui vendo que era praticamente impossível fazer esse deslocamento. Na época a gente não tinha esses recursos que tem hoje, e aí eu achei que, enfim, minha orientadora, que é a Solange Martins, que é daí de São Paulo, ela achou que não, vamos nos manter no Rio de Janeiro. E aí começou toda uma pesquisa, fui a todos os arquivos, fui aos arquivos do Itamaraty para procurar esse material, fiz o Arquivo Nacional para ver as listas de passageiros que vinham, que faziam esse trajeto dos navios, que faziam Alexandria, Gênova, Rio de Janeiro, depois descia para ir para São Paulo, ia para Santos, e muitas vezes descia mais um pouco para Porto Alegre e ia para a Argentina. Mas eu parava aqui no Rio de Janeiro. O que me interessava buscar? Primeiro, eu queria ouvir esses relatos, eu queria ouvir essas histórias que eu não vivi, e que era uma questão, eu me perguntava assim, como é que você constrói uma identidade árabe-judaica, né, dentro de um país do Egito, que seja, e como é que quando você é expulso, porque a gente está falando de um trauma, infelizmente não são histórias alegrinhas, mas porque é um trauma, as pessoas são expulsas do país onde elas viveram, onde os pais, avós viveram, e de repente, por serem judeus, já não valem mais nada, né? Tem que sair, deixar essa terra, e vir para uma outra terra, aprender uma nova língua, e se reconstruírem como outras pessoas assim, como é que você reconstrói essa outra identidade, né, de pessoas que vieram, que foram feridas, né, em sua integridade, digamos assim. Então, eu entrevistei 20 pessoas, né? Num primeiro momento eu ia entrevistar 12, comecei entrevistando 12, fui até 13, 14, e aí eu comecei a me perguntar se não valia a pena ouvir como é que a segunda geração se reconhecia enquanto judeu do Egito, como é que isso se construía no Rio de Janeiro, né? E eu acho que vocês sabem o título da minha tese, né? Noite de Verão com Cheiro de Jasmim, que foi um problema na época, porque a USP é muito conservadora e esse título era muito, sei lá, era um título pouco usual na academia, então ela ficou enorme, Noite de Verão com Cheiro de Jasmim, Memórias de Judeus do Egito, no Rio de Janeiro, 56 e 57, né? E aí, entrevistando essas pessoas, eu pude começar a trabalhar toda a parte teórica que vai usar recursos teóricos sobre memória, sobre construção de identidade, sobre limites disso, mas o que era mais interessante, na verdade,
isso eu já posso contar depois de 1000 anos que eu fiz essa tese, são as histórias, né? Nada como uma história de vida, né? E aí a gente tem... As minhas perguntas eram as seguintes: como era sua vida no Egito, né? Basicamente. O que aconteceu? Como foi essa turbulência que vai mudar a vida de vocês? E depois, como era a chegada no Brasil? Então, eu evitava fazer muitas perguntas, porque o que me interessava era que eles contassem o que eles quisessem, né? Cada um podia contar a sua experiência do jeito que achasse. E aí foi assim, e eu, claro, chegava na casa das pessoas, eu não conhecia todo mundo, tem muita gente que eu gostaria de ter entrevistado e que acabou não entrando aqui, infelizmente, tem muitas famílias, mas não cabia, eu fui fazendo uma seleção. E eu falava em português e, para minha surpresa, vários me respondem em francês, né? Porque, como vocês sabem, o Egito era um lugar onde se falava francês e inglês, eram colônias, né? Se vivia no Egito, na época do rei Farouk, os judeus do Egito viveram uma época assim de glória, eles eram tranquilamente aceitos, não tinham os problemas, não tinha rusgas naquele momento. E eles foram indo até a chegada do Nasser, né? E o Egito, naquela época, ele funcionava com essas pequenas, digamos, colônias independentes, né? Então, assim, os franceses se reportavam, faziam todas as questões de cidadania em seus consulados, da mesma forma os ingleses, os italianos, os gregos, e os judeus era tudo a partir do rabinato, né? Tudo era no rabinato das sinagogas de Alexandria, do Cairo, enfim, do que fosse. E assim, todos iam tocando a vida até um pouquinho antes, logo um pouco depois da guerra, a coisa vai ficando mais complicada e mais complexa para os judeus, especialmente quando da declaração enfim, do Estado de Israel, quando foi da criação do Estado de Israel em 48. Aí já havia um movimento sionista no Egito em busca de criar essa terra. Aí começou, e eles vão me contando que aos poucos eles vão sentindo que tinha alguma coisa que não estava batendo muito bem. Começaram a ficar com medo de usar a estrela de Davi, se preocupavam no que eles estavam falando, então começou um pequeno mal-estar, que só foi exacerbado nos anos 50, 56, por aí. Então, nesses relatos, eu vou passar um pequeno videozinho que eu apresentei na minha tese, para vocês ouvirem algumas dessas vozes, é bem curtinho, eu prometo, não dá para chatear, e é legalzinho. E eles vão falar dos medos que foram surgindo. Então, essas pessoas começaram a ver que elas iam ter que sair da terra delas. E aí vem um édito, e aí o Nasser, que tinha o Gamal Abdel Nasser, que era o presidente daquela época, quer fazer um pan-africanismo, né? Assim, toda essa parte do norte da África, dos países árabes, que fosse quase que como uma comunidade comum europeia, enfim, alguma coisa assim. E ele queria que as pessoas falassem árabe e que todos os estrangeiros saíssem. Só que nesses estrangeiros, e daí a minha questão da identidade, que prometo que eu não vou chatear vocês com isso, mas a questão da identidade entra aí, porque muitos desses judeus eram egípcios, né? De algumas gerações. Então, para eles, era uma situação complexa, né? De ter que abandonar a terra deles, né? Porque os estrangeiros vão indo embora. E nessa leva, ele diz também, judeus também, aproveita, vamos embora, vamos nos livrar dos judeus também. E por isso que essa saída do Egito, da Guerra do Canal de Suez, ela é chamada o segundo êxodo. Deve ter alguns egípcios, imagino, daí de São Paulo, que fizeram uma festa super bonita quando fez 40 anos dessa vinda para cá. Foi uma festa super linda e tal, que eu não... Aqui no Rio a gente acabou que não fez nada. A única coisa que eu consegui fazer, eu nem tinha mexido nisso ainda, eu fiz um artigo
comemorando esses 40 anos de imigração aqui, era só assim, para marcar que tinha acontecido. E aí depois é que eu achei que eu tinha essa missão de fazer essa tese. Muitas famílias vão se dispersar, uma parte da família vem para o Brasil e o resto da família vai, cada um para um canto, para onde conseguisse vistos, né? E eles foram se assustando. Muito poucos ficaram, né, aqui, muito poucas famílias ficaram lá no Egito, vieram para cá. Então, um irmão vinha com a mulher e os filhos, o outro irmão ia com a mulher dele e outros filhos para outro país, para onde conseguissem um visto. Então, foi um momento dramático, tenso, para todas essas famílias que estavam vivendo tanto em Alexandria, no Cairo, em Ismailia, enfim, onde fosse no Egito, os judeus estavam em perigo. Só assim, um pouquinho antes, lá, além de ter todos a cidadania, né, que era feita através de consulados, né, e tinha uma convivência pacífica, né, o Egito era cosmopolita, tinha assim uma referência em Paris, em Londres, as pessoas eram muito antenadas, muitas companhias de teatro, de balé iam até o Cairo, algumas em Alexandria, mas elas tinham Vale, claro, Andréia, claro. Tinham muitos shows, muita animação, era muito bacana. Eles tinham essa cabeça um pouco mais europeia do que árabe, né? O árabe egípcio é um árabe sofisticado, né? E então eles tinham um pouco isso, e tinha as escolas francesas, né, da Aliança Universelle, que era uma que fizeram os lycées français lá. Tinha escolas inglesas, onde boa parte dos judeus fazia parte dessa elite, não necessariamente somente uma elite econômica e rica, mas assim, uma classe média, os comerciantes, tinha uma classe mais alta, que eram os banqueiros judeus que tinham bancos lá, que tinham lojas, que tinham um comércio importante. Bom, aí estoura a guerra do Canal de Suez, as pessoas começam a dizer que os judeus tinham que ir embora, como fazer, o que fazer. Nisso, estamos aqui no Brasil, no governo do Juscelino Kubitschek. E já tinha tido um pequeno problema, digamos, um problema com uma imigração em Marrocos. E os judeus lá tiveram em perigo antes dos judeus do Egito. Então, o ministro das Relações Exteriores era o Horácio Laffer, né? Então, ele pediu, enfim, os judeus foram se apresentar a ele e disseram assim: olha só, os judeus no Marrocos estão com problemas, a gente precisa dar um jeito aí para conseguir uns vistos, porque a gente não tem muito para onde ir. Quer dizer, claro que não houve essa conversa, né? E aí, Horácio negocia com o JK, que libera, digamos, eu já não me lembro direito, são 200 vistos, 200 e pouco, 300 vistos, para os judeus marroquinos. Só que os judeus marroquinos, muitos deles tinham a nacionalidade francesa. Então, a maior parte deles não vai se utilizar desses vistos todos e vai direto para a França. Então, houve uma boa sobra de vistos de entrada, digamos assim. E no momento em que os judeus do Egito sofrem, né, essa perseguição, porque não deixou de ser, eles, de novo, acionam o Horácio Laffer. Aqui no Rio de Janeiro, né, que era a capital ainda, as pessoas vão se movimentando. A RIAS tem um papel fundamental, que é uma agência judaica de ajuda e apoio à imigração, e e negociam com o Horácio os vistos que sobraram, que poderiam ser transferidos para os judeus do Egito, caso eles quisessem vir. E assim foi feito, foram liberados. Então, muitos judeus do Egito conseguiram ir para a França, para os Estados Unidos, para o Canadá, mas pelos relatos que eles me contaram, eles não sabiam exatamente, porque era meio que barata voa, né? Vamos sair, vamos para algum lugar. E eles começaram a mandar pedido de visto para vários países, inclusive Austrália, Canadá. E o Brasil era um país que ofereceu esses vistos. Para eles bastava ter uma carta de chamada. Alguém aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, que dissesse que conhecia
essa família, essa pessoa que vinha do Egito, meio que como uma garantia. E o mais legal é que essas cartas de chamada, elas estão todas no arquivo do Itamaraty. Então, claro que para um pesquisador é assim, é uma delícia você ver todas as cartas dos personagens e das famílias que você já viu que vieram no arquivo, na lista de passageiros do Arquivo Nacional, que eu comentei com vocês antes. Então, essas famílias já eram egípcias? Eram famílias egípcias. Não, as daqui, já moravam aqui. Algumas sim, e outras não, né? Mas muitas eram sim. Então, e outras não eram, e outras nem conheciam. Era assim, o amigo do amigo que pedia para o primo que estava aqui, cara, manda uma carta para o fulano. E foi essa corrente que ajudou a trazer essas famílias todas durante quase 1 ano e meio, né? Dessa imigração um pouco mais intensa, porque não é uma imigração grande, é uma imigração peculiar, porque essas pessoas que vêm para cá são de classe média alta, talvez, tinha professor, tinha comerciante, mas assim, não eram trabalhadores, né? Então eles são urbanos, eles vêm para a cidade, né? E muitos são ligados a esportes, né? Muitos deles eram da Maccabi, bandeirantes, escoteiros, era um movimento de muita gente mais jovem, digamos, 30, 20 e poucos anos que vem para cá. E assim eles vêm e eles falam árabe, francês, italiano, né, grego, eles falam muitas línguas, eles têm esse cosmopolitismo muito forte naquela plataforma, né, do Mar Mediterrâneo. Eu fiz uma parte do meu doutorado sobre esse assunto, eu fiquei 6 meses no sul da França, em Aix-en-Provence, onde eu fiz um estudo, uma pesquisa ali da imigração. Tem um centro de imigração que trabalha as imigrações da bacia do Mediterrâneo. Então, era perfeito para mim, era assim, todo mundo discutindo todas essas migrações ali em torno, né, do sul da Europa e do norte da África. Foi assim uma experiência incrível. E o por acaso, nada é por acaso, né, mas o presidente dessa casa, da Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme, era a casa, enfim, era um adendo a Maison des Sciences de l'Homme que tem em Paris. Eles fizeram uma no sul da França, porque são espertos, né? Porque é muito mais divertido morar no sul da França. E o presidente da casa, ele era um professor francês, né? Que tinha passado 13 anos no Egito, dando aula na universidade lá, para fazer a tese de doutorado de Estado dele lá, que era 100 anos de Alexandria. Então, era assim, sopa no mel, foi o máximo, né? Os diálogos, as ajudas, ele me orientou ali, enfim, foi assim, muito, muito, muito bom. Enfim, foi bom essa parte, né? Então, voltando para os nossos... E uma das minhas questões era essa, quer dizer, na verdade, eles são expulsos de lá. Eles não se veem assim, como expulsos, eles se sentem imigrantes, né? Mas a minha discussão teórica é de que eles são exilados, né? Eles foram expulsos do país, eles chegam aqui como imigrantes de fato, porque todos entram com um visto, mas tem uma questão traumática e muitos vão ficar apátridas aqui, inclusive eu, vão ficar apátridas quando chegam aqui, porque eles eram egípcios, e isso aconteceu com meu pai, que é um momento assim, eu acho que meus pais já morreram muito antes, eles não viram isso, enfim. Era um pouco uma homenagem minha, que era fazer o livro, naquela fase que eu contei para vocês antes, do meu pai dizendo, eles me obrigaram a escrever uma carta de punho, próprio punho, dizendo que eu renunciava à minha nacionalidade egípcia. Assim, ele falou isso, eu fiquei muito mexida, porque a vida inteira eu achava que era... Enfim, que era uma imigração, que foi ruim, que o Nasser não queria judeus, mas sempre foi muito amenizada essa conversa, né? Para os filhos, né? Enfim. Mas aí eu comecei a perceber que aí tinha um problema, né? Cívico, de cidadania, de identidade, e social e de preconceito, né? Enfim. E aí eles vêm para cá e vão começar a se instalar. Eles são recebidos por essas instituições, que vão super ajudá-los. Tem
Esquinazzi, José Esquinazzi, que é um advogado da RIES, que ajudou a todos. Então, eles saíram do Egito, vocês vão ver no filme, digamos, que todos os estrangeiros pudessem levar $100 por pessoa para sair, né? Os judeus só puderam levar 20 e mais nada, não podiam trazer os pertences deles. Então, muitos deles faziam trouxas de roupa com suas roupas e simulavam para o porteiro, para as pessoas, dizendo, não, a gente está levando para a tinturaria. Mas, na verdade, eles arrumavam esquemas com o pessoal do porto para ir levando as roupas para o navio, para poderem trazer alguma coisa. Alguns trouxeram máquina de lavar, outros trouxeram, enfim, seus álbuns, suas bibliotecas, alguns cristais, os livros, né? E, enfim, aí eles vêm para cá, e como falam árabe, qual é o primeiro lugar que eles vão buscar para procurar emprego? Eles vão para o Saara, para a Saara. A Saara é uma associação no centro do Rio de Janeiro, um comércio que começou com os imigrantes árabes e judeus, mas mais árabes, os judeus estão mais na Praça 11, e vão lá, com quem que eu vou falar? Eu não sei falar português, o que eu faço? Vou lá, foram lá, atrás do seu comércio. Um deles era o Leon Levi, que... Peraí, Rubens, o que é? Mas, Joelle, se os judeus não tinham certidão de nascimento, né? Como não tinha? Tinham? Tinham sim, Rubens. Tinham, eu tenho. Tinham. Os de São Paulo, toda a família que é grande, dos primos, ninguém tinha. Era do Cairo, Rabinato, tá? era da comunidade do Rabinato. Mas isso não é certidão de nascimento, não sim, valia. Sim, é reconhecido. E vou te dizer mais, Rubens. Eu te digo porque eu tenho a minha certidão do Rabinato, ela serviu aqui, ela foi traduzida, eu tenho ela, eu posso mostrar para você depois, com carimbo do consulado, onde até na certidão de nascimento está escrito judia, né? E eu fui... Peraí, só para você saber. E depois eu fui fazer fui pedir a nacionalidade portuguesa. Eu consegui um despachante no Egito que, através da minha data de vacinação, que está em registro em Alexandria, me mandou minha certidão em árabe. Então, eu não sei o que aconteceu. Alguma coisa deu algum problema. Nós temos amigos que vieram apátridas, que não conseguiram nenhum visto. Chegaram aqui sem ser francês. Mas isso foi o que eu falei, exatamente. A família do EC e vários amigos são italianos. Nós temos um do EC aí, o Zambi está aí também. Teve um problema em Livorno acabou concedendo visto para milhões de pessoas, muita gente. E a minha esposa e as tias têm dificuldade quando vão renovar no consulado italiano o passaporte. Porque até hoje, porque eles às vezes querem essa certidão e ninguém consegue. E o consulado de São Paulo não reconhece. Já teve gente que não conseguiu viajar para eventos fora do Brasil por causa disso. Sami, você tinha a sua certidão também. Eu também. E eu vim, quer dizer, minha mãe era grega, meu pai era egípcio, de fato, desde o pai e do avô, né? E eu vim no passaporte grego da minha mãe. Então, no passaporte dela, que eu tenho, tá ela comigo no colo, um bebezão. E quando eu chego aqui, eu acabo ficando apátrida, porque eu não poderia ser registrada no Brasil, né? Não podia ser, quer dizer, olha só que coisa louca. Ofereceram para minha mãe, para eu poder ter uma nacionalidade, ofereceram para minha mãe de me registrarem como brasileira nata para os meus pais. E meus pais disseram uma frase que me acompanha a vida inteira, assim: eu não começo a vida da minha filha com uma mentira. E com isso, eu fiquei apátrida até os 21 anos. Então, eu tinha um laissez-passer. Eu era apátrida, mas eu tinha minha certidão de nascimento, e no meu laissez-passer, que é um passaporte de 5 folhas amarelo, né, que é passaporte de refugiado, né, que eu nunca voltava para casa com ele. Quando eu chegava de viagem, ele era tomado na Polícia Federal, né, e até os 21. Porque minha mãe não quis, e aí aos 21 eu virei brasileira, e hoje eu sou brasileira e sou portuguesa. E o que tiver mais eu terei, porque, né, se tudo, a coisa da reparação dos portugueses, eu achei assim espetacular. E em homenagem a todos aqueles que morreram na Inquisição, eu quis fazer esse passaporte.
Claro que existe, Daniel, claro que existe uma perpetuação com o processo de destruição dos nazistas. Eu vou terminando para a gente abrir para as perguntas. Mas, Rubens, alguma coisa aconteceu com eles, ou eles perderam, porque os registros estão lá, no rabinato, na sinagoga. Tinha um Tribunal Rabinique, tem isso lá. Era reconhecido como uma certidão de nascimento? Era. Não, A minha certidão aqui, o Sam é meu primo. Então, o lado da minha esposa não soube me explicar, não sei. O Sam é meu primo. O Sam que está falando aqui? É meu primo, isso. Ele está aqui. Ele está dizendo que ele tem cópias. Enfim, mas isso também as pessoas não tinham essa grande necessidade que a gente tinha hoje, né? Eram outros tempos. Sala de estar gerando conexão aí, ó. Vai resolver a questão aí. Boa. Mas se elas quiserem, eu posso passar o telefone daquele despachante, enfim, para elas encontrarem, porque é muito legal. E aí eu descobri até que meu nome estava errado, em vez de Joelle, ela Gabrielle, aí voltou, enfim. Mas tem, e todo mundo que tomou vacina no Egito está registrado lá, pasmem, até há 5 anos estavam lá, no registro. Eu te conto isso por experiência própria mesmo, né? Aí eles vêm para o Rio, vão para o Saara para encontrar essa língua de mais fácil, mais familiar para ele. Por isso que o trabalho da identidade é esse, você constrói a sua identidade judaica através da língua, né? A língua como símbolo de resistência, a língua como símbolo de comunicação, né? Você fala com sotaque porque você quer guardar a sua identidade que você não queria perder, na verdade, em alguns casos, né? Enfim, tem uma bibliografia sobre isso também. Então, eles vão se encontrar com os árabes. Por quê? Porque toda a tradição cultural egípcia é árabe, né? Assim, quem estiver aqui de Yom Kippur vai saber que come ful, que são as favas que os egípcios comem no café da manhã. Meu pai me levou em 84 para lá, e qual foi? Eu não sabia. Qual foi minha surpresa ao ver que no café da manhã, do hotel, tinha ful. Falei, ué. Ele falou, é por isso que em Kippur a gente come ful. Joelle, você não entendeu? Eu falei, não sabia. Não sabia que era a comida, que eram as favas com ovo, aquela salada, aquela maravilha, melhor que gefilte fish, né? Vamos combinar. Epa, calma. E aí, enfim, mas essa cultura árabe, ela está muito presente dentro da formação desses judeus, querendo ou não, apesar deles também. Então, eles vão para o Saara, outros vão se estabelecer, outros têm carta de trabalho e conseguem trabalhar, outros vão procurar emprego. E como eu estava falando do Joseph Ashkenazi, ele me contou em entrevista, quando eu fui falar com ele, que ele recebia todos esses judeus que vieram pedir empréstimo para poderem começar suas vidas, né? Vieram com pouquíssimo dinheiro. Os imóveis ficaram lá, tinha muita gente com muito dinheiro, e provavelmente quem tinha muito, muito, muito conseguiu tirar, enfim, o dinheiro. Mas esses outros vieram com a mão no bolso, outra atrás, e os $20 possíveis, e alguns com a máquina de lavar e seus pertences, né? E o Ashkenazi falou que ele nunca tinha visto uma coisa igual, porque que todos, em 1 ano, tinham conseguido seus trabalhos e devolveram esse dinheiro para a instituição, né? Então, assim, é uma história de sucesso, num certo sentido, mas é uma história de profundas perdas e de profunda tristeza, como todas as histórias que nós conhecemos, né? De pessoas que são retiradas de seus lugares e que vão morar em outro território. Eles uma característica de toda a família do dia, né, Joelle? Acho que se pegar... Depende da geração, né? Depende da geração, né? Exato, mas somos todos, acho que, imigrantes aqui. De alguma maneira, ninguém saiu feliz de onde estava. Pois é. Todos, acho que quer dizer, todos ou gerações para cima. No caso, meu pai e meus avós do lado da minha mãe. Não, é barra pesada. E o Egito era um país que foi recebendo judeus que já estavam vindo dos pogroms, que estavam vindo de outros lugares da Europa. Minha avó era libanesa, mas tinha uma ascendência russa, que a mãe dela tinha saído no último trem antes da Revolução. Ela sempre contava essa história. A gente nunca sabe, né, exatamente qual é a versão, mas são todas muito fabulosas, no sentido de fábula mesmo, né? E bonitas, e são essas que a gente tem que ouvir. E eu ouvi essas pessoas
interferindo o mínimo, porque era uma metodologia que eu empreguei de história oral. Então, as pessoas falavam, eu interferia o mínimo, não contradizia absolutamente ninguém. Coisas que eles falavam que eu via que não era exatamente assim, eu analiso isso na tese, dizendo que não importa se eles estão falando uma coisa certa ou errada, o que importa é o sentimento deles. Vocês vão ver no filme, tem uma senhora, a Becky Michan, que vai dizer, eu fui recebida por trovões. Eu achei estranho, eu fui olhar no jornal do dia que ela chegou, porque ela se lembrava do dia que ela tinha chegado. O Sami já ouviu essa história várias vezes, Moisés também, meus irmãos também. E aí estava lá dia, sol, temperatura 30 graus, não tinha tido chuva, mas não era isso. O que era o choro dela, o pranto dela, era como ela viu isso. E era isso que me interessava nesses depoimentos todos, né? Que vocês não vão ver Quero todos. fazer um pequeno complemento, quando você falou, se você permite, eu vou ser rápido, Joel, sobre o full. Eu tenho uma experiência também. Sobre? O full medames. O full, o full medames. No Ramadã, eu era criança, eu era acordado pelos funcionários de casa, que eram muçulmanos, evidentemente, eles tinham que fazer o jejum de madrugada, e era a ocasião que eu tinha para poder degustar o full medames de madrugada. Então, eles me acordavam, Saminho, venha comer o full medames junto conosco. Ou seja, essa proximidade cultural dos árabes muçulmanos era muito próxima das nossas percepções e dos nossos gostos em relação à comida. Era isso que eu queria agregar quando você falou do full medames. Porque é um sabor. Eu sou fã do full medames até eu também, hoje. Eu também. Eu tenho um amigo muçulmano aqui no Rio que faz um full espetacular. Espetacular. Eu nunca ouvi falar, mas do jeito que vocês estão falando, eu já virei fã também. São favas que são cozinhadas normalmente, mas você amassa elas, põe ovo, põe terrina, põe uma salada, que as cozinheiras podem me ajudar, os cozinheiros, põem uma saladinha com cebola, meus irmãos fazem isso super bem, esse amassado vira uma gororoba deliciosa, você põe assim com falafel, por exemplo, ou você come puro, dentro com pão árabe, é uma iguaria, é uma coisa deliciosa, totalmente usando as mãos, não tem sofisticação dos talheres, é muito legal, e é Alguém muito sabe saboroso. onde acha isso em São Paulo? Deu vontade, né? São Paulo Deu tem. vontade. Eu importo de São Paulo para fazer quipurra aqui em casa. Importa. Porque aqui não tem. Minha avó tinha encontrado aqui a meloquia, ela cozinhava super bem. Era meloquia, os caras sabiam que era na feira. Eles traziam para cá. Meloquia. Como é que escreve o full? É F-U-L-L-E? F-U-L-L, F-O-U-L, Sami. Como é? Moloqueia. Moloqueia é uma sopa espetacular. Para quem gosta de alho, é tudo. A sopa verde. Janine faz. Ramoceia. Tem ramoceia. Tem babarranus. Babarranus, Não. E tudo isso vai fazendo parte dessa construção, né? Dessas memórias olfativas, gustativas, né? Que nem a Covid tira, porque as pessoas se lembram disso tudo, né? Se lembram, quando você vai entrevistar, então, assim, esse cheiro de jasmim, ele vem porque as pessoas lembravam do cheiro das flores que tinham na corniche, né? Na beira do porto, tinha colares de flores de jasmim, pelo que eles me contaram, né? Que tinha esse perfume, esse cheiro, então era uma coisa muito mediterrânea mesmo, né? Não há muito o que fazer. E eles vão morar aqui no Rio de Janeiro, eles vão fundar uma sinagoga. A gente punha o jasmim no talco. No talco? Para perfumar os bumbum dos nenê. E perfumar o quarto. A gente pegava o jasmim em botões. E os botões se abriam no calor do talco. Que delícia. Você veio do Egito? Sim, senhora. De Alexandria? De Alexandria, em 1957. Pois é. É disso que a gente está falando, né? Exatamente. Ela é irmã do Moni Levi, Jô. Mentira. Sim. A gente morou no mesmo prédio que o Moni e a Mireille durante anos. Okay. Não, Moni Levi, não. Moni daqui de São Paulo, o treinador dele. Achei que fosse o nosso. Salomão. Não, Salomão. é outro. Salomão. Tá, é outro. Então, esse eu não conheço. Então, eu não conheço. Bom, whatever. Tá bom, continua. Para encontrar o full no supermercado, ele tem um sobrenome, full medames. Não, mas aqui, se você for falar mesmo em São Paulo, você não acha. Medames, você não acha.
E assim, só rapidamente, porque já estou falando há muito tempo e já estão cansados. A segunda geração, que eu queria ouvi-los, né? Como é que é ser judeu, árabe, no Rio de Janeiro, praia, como é que é isso, né? Que é tão distante. E assim, eles contavam, não, pois é, minha mãe conta história, a gente come melorreia, a gente come fula, a gente burecas, não sei o quê, tem um negócio, minha avó canta em árabe, eles xingam em árabe, sabiam os palavrões em árabe, não sei o quê. Aí uma falou, pois é. E tinha uma coisa engraçada da minha avó, a gente tinha casa em Teresópolis, na Serra aqui, tinha uma coisa engraçada, a minha avó, ela tinha um pé de jasmim e ela todo dia colhia a florzinha, essa senhora que eu não conhecia, e botava num copinho d'água na mesa de cabeceira dela. O tempo que ela ficava em Teresópolis, tinha uma flor de jasmim na cabeceira dela. Então, assim, são memórias muito sensoriais, muito comoventes, né? E, enfim, eles acabam se estabelecendo e, como a gente sabe, a gente dá a volta por cima, mas fica uma cicatriz. Eu vou ver se eu acerto aqui o filme para vocês verem. Esse filme eu fiz, vocês vão me desculpar porque ele é super caseiro, tá? Fui eu que gravei e a Karen Levy, que é filha desse outro Moni Levy, que fez o favor de editar para mim, mas ele é feito assim, a imagem não é boa. Johnny, tem toda uma diferença, você fez. Não, digamos, mas assim... Só de ter feito já... Não é tudo de bom. Agora que vão ser elas... A velhinha aqui ter que... Como é que eu faço para dividir a share lá embaixo share screen? Share screen. Então, mas você tem que colocar... Parece o som. Isso, lá embaixo. Isso. I will make it. Eu acho. Entrou? Tá entrando. Boa. Espetáculo, Entrou. Hein? Nada como dar aula. Vamos lá. A minha mãe passou por uma praça pública onde tinha 2 bonecos judeus que estavam sendo baleados. Era uma execução. E naquele momento a minha mãe falou para o meu pai, nós vamos embora. Porque nós não podemos ficar aqui. Como c'était bom. A vida no Egito era uma vida muito, muito, muito gostosa, muito. Nous avions une vie, on appelait l'Alexandrie, on l'appelait le petit Paris, tellement il était beau. La Haute-Égypte m'a marqué. C'est d'une richesse extraordinaire, cette Haute-Égypte avec tous ces souvenirs de pharaons, de pyramides, de sphinx, cette vie. Et c'est tellement, ça paraît tellement proche quand tu voyages et que tu es mêlé. Tu as l'impression que tout d'un coup tu aurais un pharaon à côté de toi. Je me souviens du lac sacré, Luxor ou Karnak. Je ne sais pas si c'est Luxor ou Karnak. Il y a un lac sacré où les ibis le soir viennent se poser. C'est le paysage certainement que les pharaons devaient regarder tellement de mille ans avant nous. Les images qui me sont restées d'Égypte sont extrêmement belles. C'est peut-être une des raisons pour laquelle je ne retourne pas. Tu ne veux pas retourner? J'aurais voulu d'un côté. J'ai peur d'être déçue. Tinha uma amiga que se chamava Marcelinho. Essa Marcelinho, ela trabalhava para Israel. Ela era uma tesoureira de um grupo que fazia sabotagem no caso. Eu não sabia,
2 de novembro de 1956, quando a guerra eclatou, a primeira vez foi a prisão. A pior prisão no mundo se chamava Citadel. A Citadel tinha muita gente, tinha 260 mulheres. Recrutada por Saïd, Malha, Alessandria, de todo lugar. No dia seguinte eu podia perceber que tinha 2 vasos, um para beber água, um para fazer xixi. De noite ninguém sabia qual dos dois. Era coisa horrível. Depois de 7 dias eles levaram a gente num colégio israelita e ninguém tinha direito à visita, ninguém tinha direito a nada. Ficamos lá 2 meses. A partir do segundo dia que eu cheguei nesse colégio, é o campo de concentração. Aquelas que chamavam era francês, inglês, holandês, espanhol, diferentes religiões. Então as pessoas, os parentes, pegavam elas do campo de concentração direto para o avião. E aquela que não tinha nacionalidade nenhuma, que se chamava apátrida, essa aqui ia direto para um navio para Israël. Il y a cette sensation de rapidité, de ce départ qui est extrêmement rapide. On n'a pas eu le temps de dire au revoir à qui que ce soit. O essencial para a sobrevivência é uma panela, uma frigideira e aqueles copos. J'avais le droit d'emmener avec moi 5000 livres égyptiennes et enfin tout ce que je voulais prendre avec moi. Lorsque ils ont su que ma femme était juive, ils m'ont défendu de ne prendre que ce que nous avions sur le dos pratiquement. Não tínhamos o direito de levar nada. Rien ne laissait supposer qu'un jour on aurait pu être renvoyé de cette façon du pays. Le Brésil était tellement inconnu en Égypte qu'on disait qu'il y avait des serpents dans les rues, qu'il pleuvait les 3 quarts de l'année. Alors je me suis acheté des chaussures là avec les comment tu appelles ça? Les semelles. Les semelles antidérapantes. Antidérapantes, je sais pas quoi. Naquela época o Juscelino Kubitschek assinou para todas as pessoas que queriam vir, sem discriminação. Et il y avait eu quelqu'un qui avait déjà été au Brésil et qui avait dit qu'il y avait des possibilités de travail très grandes. Era país que existia no mapa geográfico. A gente sabia que era na África, na América do Sul, tinha país chamado Argentina, Brasil, não sei o que, etc. Mas ninguém imaginava que dia nós íamos ficar lá. Eu fui recebida por ninguém, só por trovões que tinha naquele dia. Tout le groupe avait été dans un hôtel horrible de Mendesa. Et le premier contact a été une déception terrible, évidemment. Le quartier là-bas était très, très vilain. C'était jour de feira. Alors la rue était immonde. Nous sommes arrivés vers 1h à l'heure où les baraques s'en vont. Tu sais comment c'est après une feira? Mon père a dit, mais c'est comme ça, nous allons habiter dans cette rue. Moi, je veux repartir immédiatement, je ne peux pas rester. Mes parents étaient bouleversés. Na primeira semana eu chorava, me dizendo nunca vou conseguir aprender a falar. Na segunda semana eu chorava, primeiro mês. Mas depois, quando eu consegui ver esse Brasil, pô, grande país, grande. Nous n'avons repris courage que quand nous sommes allés nous promener du côté de Copacabana, la première opportunité. Quelques jours après notre arrivée, on a été du côté de Copacabana et on a flâné sur la plage. On a pris un tramway, le bondi comme ils disent, et on a fait le tour un petit peu de... On a fait juste pour emmener le bondi, on prenait les autobus et on allait pour voir. Et là, on s'est rendu compte que la ville était très belle et très très belle. C'était le coup de foudre, n'est-ce pas? Esse calor humano que nós tivemos dessas pessoas, isso foi o maior bálsamo que um corpo como o nosso, mutilado, quebrado, insultado, foi um carinho magnífico. Eu não posso esquecer.
Pronto. Você falou que era um filme amador, tal, super Jorge, bem é produzido. totalmente amador. Você vê, Não, mas está super bem produzido, super cuidado, tá ótimo. Esses depoimentos O emocionantes. conteúdo é que é bom, pois é, o conteúdo é que é legal. Eu queria que as pessoas... Porque você chega mais perto, né, da fala dessas pessoas, cria uma intimidade, não é só de ler ou eu falar o que eles estão falando. Acho mais legal, e essa era a ideia, de apresentá-los, eles falando um pouquinho, que fosse uma frase. Não foram todos que eu filmei, porque era videocassete, Jorge, imagina. Era assim, é emocionante mesmo, Silvia, você tem razão. Eu fico muito emocionada. Muito legal. Parabéns, Sueli. Como é bom a gente escutar as histórias. Vamos abrir né? para as perguntas depois disso? Eu só começando, esse vídeo ele está disponível em algum lugar, porque aqui em São Paulo a gente tem o Museu de História Judaica. Jorge, você me ajuda? Eu não sei passá-lo para dentro do computador. Eu tenho ele em DVD, igual assim. Ele é em DVD que eu tenho. Eu não consigo. Eu tenho que doar uma cópia aqui para o Museu Judaico daqui, para o Museu do Mar. Interessante, O que aconteceu aqui? Alguém compartilhou a tela. Pronto, já você tem que botar isso no museu mesmo. Tem que botar, eu quero botar as fitas e as transcrições também, né, no museu. É espetacular. Quem quiser ouvir, é fofinho, né? Trabalho super incrível. E você precisa continuar esse trabalho com o pessoal de São Paulo, onde... Não, faz da Bessarabia, aqui vai ser o maior sucesso, você não tem noção. Aqui, bora fazer, bora. Super incrível. Mas, Jânia, fiquei curiosa, até botei a pergunta, por que não foram para Israel, escolheram o Brasil ou outro país qualquer? Porque, primeiro, eles não conseguiam, né, ir para outro país qualquer, eles tentaram, muitos tentaram ir para o Canadá, para a França, e não respondiam, né? Os consulados, as embaixadas não davam o visto de volta, queriam ir para a França, não receberam eles. E o Brasil teve essa oportunidade, Stephanie, sabe, de abrir os braços, graças ao JK. Eu fiquei emocionadíssima quando eu fui a Diamantina, que eu vi a casa do JK, bateu uma coisa assim, falei, nossa, que forte isso aqui. E a gente tinha também pessoas próximas, vamos dizer, ao JK na política, que também é muito influentes. O Laffer, você tem. Exatamente. Esse cara ele foi impressionante. Impressionante a atuação. Foi. Ele, os Clabin, né? Também. Toda essa gente bacana que ajudou, enfim. E tem essa coisa mesmo dos movimentos, das instituições para ajuda a imigrante, é um trabalho incrível. Eu fiquei com vontade de fazer um trabalho sobre a RIAS, que eu achei tão bonito, tão legal o que eles fizeram, né, ao longo dos anos para todo. E continuam, né? Enfim, então quando eu vejo... Você mora em São Paulo? Oi? Você mora em São Paulo, Joeli? Eu moro no Rio. Eu moro no Rio. Ah, você continua morando no Rio. Eu continuo. Meus irmãos moram aí, são paulistas, mas eu não, moro aqui. Eu achei muito interessante que o grupo de hoje tem, que é o pessoal de São Paulo, mas tem alguns cariocas também, e que o grupo de Sefaradim é bem grande. Vocês acham que todo judeu é Ashkenazi? Né? Não, né? Não. Todo mundo é Bessarabia. Viva a diversidade! Né? Viva a diversidade! Claro, isso é tudo de bom mesmo. Eu estou vendo que tem uma senhora chamada Keila Matalon. Sim. Essa família é uma família que meus pais falavam esse nome. Esse nome me é muito familiar. Meu marido também é de Alexandria, provavelmente eles eram amigos, né? Meus sogros com seus pais. É possível. E eles vieram em 56, como você falou, sem nada, com laissez-passer, porque meu sogro era diretor da Ford lá, e ele falou, não vou querer passaporte, não quero nada, ficam com tudo, e veio embora com uma mão na frente e outra atrás. E foi assim. E tudo que você falou eu conheço, porque eu sou ashkenazi, de família ashkenazi de solteira, mas eu fiquei já meia sefaradi, porque eu estou casada há 52 anos. Nossa. Então, eu gosto por medam, todas as comidas que você falou, eu gosto. E aí é meio a meio, né? Como meus pais falavam que era um casamento misto. Naquela época
difícil, né? Os Mas pais era. É, E não era era muito bem visto o casamento com Ashkenazi. Não era quase um casamento misto mesmo. Misto, meu avô, que veio da Polônia, né? E ele estava vivo naquela época, então eu falei assim, falava para o meu marido, né? Hauptschwarz, que ele era meio preto. Era muito engraçado, eles não aceitavam, era difícil. Na hebraica também, né, que a gente frequentava, os meninos que vieram de lá e as meninas também eram um pouco assim, separados, mas depois foram se integrando, né? Eu acho que ao longo do tempo, né? É isso aí. Tinha provavelmente que fazer isso aí em São Paulo, hein, Sami? Temos que fazer isso aí em São Paulo, hein? Esse trabalho. Pois é. Não uma tese, mas essa conversa. Eu acho que ia ser legal. Tem muito judeu do Egito lá. Tem muito. Combina na hebraica. A gente até escreveu aqui no chat, a Stephanie perguntou, mas o pessoal acabou não respondendo. Se quiserem abrir o microfone, podem a falar. Stephanie perguntou quem é de descendência egípcia. Andréia, a minha tese, eu posso te passar a tese, né, por e-mail, mas ela existe em livro, pela editora da Fundação Getúlio Vargas. É esse aqui o livro. Ah, que legal, Jane, que legal. Muito legal. Isso aqui é muito legal. Mas você consegue... Você acha que dá para fazer uma exposição disso? Que exposição a gente consegue fazer algo na hebraica? Se tiver foto, alguma coisa do seu filme, a gente pode pensar em algo assim. E de repente é o start para pensar... Isso a gente consegue agilizar. E aí a gente consegue, de repente, agilizar alguma coisa. Isso aí, para você fazer a pesquisa, botar contato com o Museu Judaico, eles têm muita coisa. Bora. Aí tem uma coisa que é muito curiosa durante a minha pesquisa, que Sami, você já está cansado de ouvir isso, mas eu fui assim, o mínimo de interferência, né, possível, e eu tinha certeza que eles iam me mostrar as fotos da Maccabi, basquete. Meu pai era jogador de basquete, nadador, tinha tanto orgulho. Tenho algumas fotos aqui. Achava que nenhum me mostrou foto de lá. Nenhum. E eu respeitei e compreendi que isso era uma forma deles preservarem aquela memória do jeito que eles quiseram, sem ser uma coisa concretizada, sabe? E aí eu tenho uns 4 parágrafos na tese que eu analiso isso e tal, mas eu fiquei muito impressionada. Teve uma outra coisa que eu não contei para você, Sami, porque o Sami está fazendo um podcast sobre judeus do Egito, que a gente está fazendo. Ele tá fazendo. Que bárbaro! Que bárbaro! Eu só falo. Vocês sabem que tem um grupo chamado Judeus do Egito, né? Que é grande, Facebook e tal, e é super ativo, são pessoas incríveis, é super legal. E o Edu Cohen, o Dani, Levi, né? São pessoas que devem ser da hebraica, eu imagino, não sei. Eu não os conheço pessoalmente. Mas aí teve um dia que eu cheguei na casa de um entrevistado que eu também não conhecia, o Levi, um Levi também. Chego na casa dele e dou de cara com uma tapeçaria que era a mesma. Quer dizer, na minha casa tinha essa tapeçaria que minha mãe bordou, morreu antes de terminar, que era uma colombina, e na casa dele tinha o Pierrot. Cara, eu fiquei tão impressionada, eu quase não conseguia entrevistar, eu estava tão movida por um sentimento transcendental, assim, mas é isso, essas coisas que acontecem. E nem ele foi o único cara que ficava triste, que ficou muito triste. Ele tinha muito rancor de ter sido expulso do Egito, porque os outros não falam, os outros não reclamam, não falam mal do Nasser, essa é uma coisa inacreditável, sabe? Aliás, isso me chamou a atenção. As pessoas têm uma lembrança amorosa, assim, de uma coisa boa do Egito. Só que não, né? Só que foi horrível. Isso, foram expulsos. Pois é. Rubens, como é que é para você, para essas... Eles falam sobre a vida lá? Não. É que eles só falam... É diferente dos Askenazim, né? Que viviam em Estéto, pobre e tal. Eles só falam que a vida era muito boa, que eles dançavam, eles andavam à beira do Cairo, do Rio Nilo, né, Sami? É verdade. Os pais do Sami, os meus sogros, etc. Né? E eles só gostam de falar disso. Dos tapetes que trouxeram, das panelas, das comidas. Os momentos das panelas. Oi, Joelle. Oi, Flor. Oi. Tá falando?
Quem é? Clarice. Oi, Flor. Clarice. Sim, tô vendo, tô te vendo. É o seguinte, você fez o seu recorte especificamente do Rio de Janeiro, né? Na hora que você faz esse recorte, você tem uma geografia, uma cultura muito específica. Quer dizer, aqui no Rio, você tem uma cultura de miscigenação, né? Muito português, muito negro, que é bem diferente de São Paulo. Você tem o bairro do japonês, o bairro dos italianos, o bairro dos japoneses. Aqui é uma mistura muito maior. A minha mãe é descendente do pessoal lá ainda do Império Otomano, que veio da cidade de Svat, em 1905, para o Brasil, minha avó. Então, ela nasceu ali na Praça Tiradentes, ali. Então, há uma miscigenação muito grande. Gente pobre, tá? Você chegou a dimensionar o impacto das características da cidade do Rio de Janeiro, né, de ter esse fluxo, essa mistura nesse grupo, porque já que você fez o recorte Rio de Janeiro? Eu falo sim, eu falo do Rio de Janeiro, eu conto como era a cidade naquela época e conto o impacto da chegada deles. Um deles chegou, você viu, a Cleme fala das feiras, daquela sujeirada. Eles estranham muito por um lado. O outro, ele chegou no carnaval e vê um monte de homem vestido de mulher. Ele fala isso, pessoas se beijando em cima de carro. O que era isso? Beijo na boca, que absurdo, que era... Né? Era uma outra vida que eles tinham lá e que não estavam acostumados com essa tranquilidade. Só que a praia é uma coisa que vai ligar os judeus que vêm de Alexandria com o Rio de Janeiro muito fortemente. Né? Essa identidade de praia, areia, o programa Ser na Praia, vida ao ar livre, né? Vai trazer uma identidade muito rápida para eles. Então, eles vão morar perto da praia. Não que morassem na Atlântica, nem não era possível, mas eles não ficam no centro da cidade onde eles chegam, onde eles são colocados, e vão imediatamente para Copacabana, vão fundar uma sinagoga em Copacabana, que é o CIB, né? Então, o Rio de Janeiro também é um personagem, sim, na tese, né? Aqui não. Mas exatamente, Então, todo esse espanto que eles têm ao chegar aqui, né, tá retratado, tá lá, todas essas impressões, né? E depois eles nunca tiveram... Tinha sempre um gueto, assim, digamos, gueto, entre aspas, perto da sinagoga de Copacabana, mas rapidamente eles se espalham. A gente não tem um bairro, não tem Higienópolis aqui. É tudo misturado, né? Mas o nível socioeconômico, o nível socioeconômico que eles tinham no Egito foi diferente do que eles tiveram aqui no Brasil. Foi, Alzira. Para São Paulo, eu acredito que tenham tido o nível socioeconômico baixo. Os que vieram de lá para cá. Acho que não. Acho que era tudo meio classe média. Acho que é tudo classe média. Eu me lembro chegou, ele não veio do Egito, ele veio de Sfat, mas o nível socioeconômico era muito baixo. E eles vieram para cá e se adaptaram em São Paulo com os mesmos costumes árabes. Tudo que você está falando, eu lembro do meu pai fazendo tudo isso. Falando em árabe, ouvindo discos em árabe, danças, tudo. E começou tudo isso, todo mundo, nós passamos também. E ele veio da onde? De Sfat. Pois é. Mas eles vêm para cá sem dinheiro. Eles vêm para cá com pouquíssimo. Vocês viram aquele senhor que fala que ele não era judeu, é um italiano casado com uma judia. E quando descobrem que a mulher dele é judia, diminuem a cota dele. Só porque ele é casado com uma judia. Virou judeu. Se eu puder Beth, você queria falar? Essa fala, não sei se eu quero cortar ninguém. Quem quer falar? Posso eu, talvez, falar, Andréia? Então vamos fazer uma sequência. Assim, vamos fazer uma sequência. A Beth também está faz tempo. Jorge, a Beth quer falar. Escreve no chat e aí a gente vai seguindo a ordem. Vai, Andréia. Depois a Beth. Obrigada. Então, rapidinho, sem cortar, que a Joela é a mais interessante de se ouvir, mas como neta e filha de egípcios com muito orgulho, só comentar que a questão da classe econômica, acho que talvez não era bem assim, porque a minha família, graças a Deus, tinha um nível bem bom de vida lá no Egito e veio para São Paulo, então não teve relação com o que foi falado há pouco. Acho, e muitos amigos da família também tinham um bom nível de vida
lá e vieram para São Paulo também, mas obviamente, infelizmente, perdendo tudo lá. E conforme a Joelle falou, com laissez-passer, perdendo a nacionalidade, e eles também têm, conforme a Joelle falou, registro através do rabinato do Cairo de nascimento e casamento das famílias. Então, só para adicionar... A gente tinha amigos, Andréia, que era o Roger Mifano. Olha só. Era um amigão do meu pai, né? E tinha uns amigos, tinha outros amigos. Era um Mifano, era uma família de origem italiana, né? Exatamente. Originalmente, o meu avô paterno Mifano, ele era de Alexandria, e aí, exatamente por causa do negócio que a família tinha, que eles eram os representantes da Frigidaire, no Egito. Então, eram 2 irmãos, e aí eles dividiram o business. Então, um foi para o Cairo, que aí foi o lado do meu avô, e o outro ficou em Alexandria, e daí teve a família desses 2 lados, e todo mundo veio para cá. Só uma rápida adição de curiosidade, a minha família conhecia o embaixador brasileiro aqui, e aí eles tiveram, que eu achei curioso no vídeo, quando aquele senhor falou que ele trouxe o calçado, né, antiderrapante. Eu adoro. É muito bom. E aí, só muito bom. Super rapidinho, que eu sei que todo mundo deve ter histórias muito melhores e na primeira pessoa. Ele conheceu primeiro o embaixador, que era do Rio Grande do Sul, e depois o embaixador, que era do Nordeste. Então, quando eles foram fazer a mala, eles falaram, mas um fala que é muito frio e outro fala que é muito quente, o que a gente faz? Então, eles não tinham a noção, apesar de ver o mapa, que o Brasil era tão grande e existiam realidades tão diferentes. Não, eu adoro quando ele fala, tem cobra, e é de serpent, tem cobra. Então, eu vou comprar sapato de borracha. Assim. Da loja, né? Mas vou dar... André, eu vou deixar meu e-mail aqui, de qualquer maneira, aqui no chat. Quem quiser a tese, o livro, sei lá, o que quiserem, eu estou à disposição. Como eu digo sempre, é uma missão que eu tenho com essa história. Então, podem usar e abusar de mim. Bem, Joelle, uma delícia te ouvir falar. Agora eu vou contar uma coisa para vocês, que aqui na Hebraica... Não estou vendo. A Bessie. Sua mãe do Jorge, Bessie. Uma delícia te ouvir falar, e eu vou contar uma história para vocês, que aqui na Hebraica, as egípcias, quando apareceram, fizeram muita diferença. Elas marcaram, eram mulheres chiques e bonitas, e elas apareciam, e elas marcaram. A mulherada falava, ai, as egípcias, elas marcaram sempre como sendo mulheres chiques e bonitas. Olha, que legal isso. É verdade, isso tem mesmo. Não sabia, não. A minha mãe sempre falava, ai, as egípcias. Perigo. Ai. Legal, obrigada, Bessie. Legal. Agora é o Herbert. Eu queria que não esquecesse de falar Levi? sobre o Isaac. Oi, Herbert Levi. Tudo bem? Tudo. Vem cá, eu queria que lembrasse que o Isaac Al-Bagli era muito amigo do Juscelino e foi ele que fez o Juscelino assinar o papel. O Isaac Al-Bagli era cama e mesa do Juscelino e ninguém falou nisso. E ele que fez o Juscelino assinar a permissão dos judeus egípcios virem para o Brasil. Olha, vou atrás disso, porque essa informação eu não tenho. A que eu tenho, né, é a que foi o Horácio Laffer, que intermediou. Não, foi o Isaac Superiores, né? Não, mas o Isaac Al-Bagli era amigo dele pessoal e o Juscelino morava aqui no Rio de Janeiro porque era a capital. E ele foi a pessoa que foi o principal pivô da vinda dos judeus egípcios para o Brasil. Mas eu queria contar 2 passagens, eu não sei se eu tenho tempo de contar 2 passagens que eu acho importante entender o que foi a saída do Egito. Posso falar?
Claro, por mim Sim, pode, também. depende das meninas. É a Joelle que tem... Tá liberado, tá liberado. Pode, claro, por mim, claro, é um prazer. Tá. Então, a minha família, quando foi sair, eles receberam uma carta que tinha uma semana para... Eles foram expulsos e tinham uma semana para sair do país. E a minha mãe tinha um costureiro. E esse costureiro, ele era português. E então ele era cônsul honorário de Portugal em Alexandria. Era o único português de Alexandria. Então, foi ele que deu a dica para minha mãe para ir para o Cairo, botar $300 dentro de cada laissez-passer, levar para o Café Brasil, que era não sei aonde, e que o visto do Brasil ia sair no mesmo dia. Porque, como nós tínhamos uma semana para sair do país, nós tínhamos que ter um visto para poder sair e poder entrar em algum país sem ser Israel. Senão você... E a minha irmã estudava em Versailles, estudava perto de Paris. E nós tínhamos que ir para a França buscar ela. Então, foi uma epopeia, essa história é muito longa, mas só para dizer que o início do Brasil já teve a corrupção logo no início, que o passaporte o visto foi dado com o dinheiro que o cara recebeu. E o outro lance que eu queria dizer é que meu pai ele tentou ver como é que ele ia tirar dinheiro de Alexandria, que era um negócio difícil. Então, ele conseguiu um amigo dele, um conhecido dele, que era um grego, que esse grego tinha o irmão dele tinha um negócio grande na Grécia. Então, ele, com uma taxa pequena de administração de 30%, ele entregava, vamos dizer, 1.000 e ia receber 700 na Grécia. Então, o meu irmão, que era 16 anos mais velho do que eu cheguei no Brasil, eu tinha 9 anos. Então, meu irmão já tinha 24 anos. Então, ele foi para Atenas, nós fomos buscar a minha irmã. Ele foi para Atenas pegar o dinheiro com esse tal do grego. E o grego não queria dar o dinheiro para ele. Bom, sei que meu irmão conseguiu falar com o telefone, naquela época era uma coisa difícil, conseguiu falar com meu pai, que nós estávamos ainda na Itália, ainda estávamos em Gênova, e meu pai conseguiu uma ligação para Alexandria. O chefe da polícia de Alexandria era muito amigo do meu pai. Ele foi lá e prendeu o grego e disse que só ia soltar depois que ele desse dinheiro. E falou com meu irmão no telefone. E depois que meu irmão atravessou a fronteira, quando ele pegou um trem para sair de lá, que ele recebeu o dinheiro, ele avisou que podia soltar o grego em Alexandria, porque senão o dinheiro não ia sair. Então, são histórias que dá para escrever livros e livros. E Hollywood, né? Dava também. Uma imigração. Eu adoraria fazer um filme, isso sim. Muito. Nossa, você tem histórias incríveis. Incríveis. Assim, e a história que eu contei do judeu árabe que vai para Saara é seu tio Leon que me contou. Porque vocês tinham, a família tinha uma fábrica de balas, né? De balinhas. Isso. E ele queria fazer o negócio dele lá, né? No Saara. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o Brasil foi muito bom para a gente. O Rio de Janeiro foi maravilhoso para a gente. Nos recebeu de braços abertos e realmente não tenho que se queixar. Desde o dia que eu cheguei com 9 anos, nunca tivemos um problema. Nós tivemos clube, escola, hospital, dentista. A RIAS foi fantástica para a gente. Então, o que eu quero dizer é que nós temos que agradecer todo dia que o Brasil foi uma maravilha para a gente. Desculpe eu falar muito. Um abraço. Não, obrigada, Herbert. Obrigada. Muito bom. Interessantíssima história. Muito bom. Vamos passar para o Marcel e aí acho que a gente pode encerrar, tá? Pode falar, Marcel. Alegra também eu dou depois. aula daqui a pouco. A Alegra, na verdade, acho que é o Marcel.
Marcela, sou marido da Alegra, que também é egípcia. Eu moro no Rio de Janeiro, cheguei no Brasil com 15 anos, em 1959, e tem duas coisas que eu gostaria de... Enfim, que, na realidade, se fala muito da expulsão dos judeus do Egito, mas essa expulsão era mais para quem fosse francês, inglês, espião, se fosse o caso, ou então argelino, porque a Argélia era... Por exemplo, meus tios ficaram no Egito, eu fui visitá-los 20 anos depois e estava morando. Meu tio trabalhava ainda com 70 anos na comunidade israelita, ele acabou falecendo lá. Quer dizer, não foi... O que houve mais foi mais... Não fomos expulsos. Eu não fui expulso. Nacionalidade egípcia. Assinei um papel. Dizer que, quer dizer... Desculpa, caiu, não dá para ouvir, não deu para ouvir, Marcel, não deu para ouvir o que você está falando. Não deu. Você assinou um papel? Você começou a falar que assinou um papel? Sim, assinei um papel. Eu era um menino, meu pai me disse, olha, assina. Aí meu pai me explicou que eu estava renunciando à nacionalidade egípcia, porque meu pai tinha a nacionalidade egípcia. Então, mas tinha. Tá, mas não fui expulso, quer dizer... Foi. Foi. E saímos em 59, quer dizer, não saímos no início. Tudo bem, mas foi. Foi. Esse é o ponto. Esse é um ponto. Outro ponto que não se falou muito é que eu acho muito normal essa hoje eu acho normal essa hostilidade que havia numa determinada época, 56, 57, contra a gente. Porque quando houve a guerra de 56, todos nós judeus, pelo menos eu estudei no Lycée Français e tinha muitos judeus lá, quase mais da metade da turma. A gente estava doido para ver Israel ganhar, os ingleses voltarem a tomar o canal de Suez. Quer dizer, a gente apoiava mais, embora a gente tivesse nascido lá, a gente se sentia mais estrangeiro do que não estrangeiro. Eu, por exemplo, falo muito mal o árabe, embora saí com 15 anos. Falo francês razoavelmente bem, porque é minha língua materna. Mas é um fato que... Enfim, é uma opinião, uma Marcelo, você mora no Rio? Você mora no Moro Rio? no Rio. E eu acho que, inclusive, conheço... Você não tem um irmão que trabalhou na Wilson Sons? Tenho. Ele está aí. Ele está aí? Então, ele me conhece. Eu trabalhei 26 anos lá. Com Mizan. Com Aldo. A mulher dele fala no vídeo. No vídeo. Ele está no vídeo, ótimo. A mulher dele. E você conhece também minha cunhada, a Ana Hefes? Claro, muito. Estudei no Lycée com ela, claro. Então, minha prima Rejane. E a prima Rejane também. Sabá. Claro, eu entrevistei ela para a tese. Então. E, aliás, ela está ao meu lado. Ela vai falar. Não quero falar. Não é a Rejane. Não é a Rejane, é a esposa que vai falar. A Greta. É Joel. Oi, Alegra. Tudo bom. Eu sou de Montsura. Eu conheci o Marcelo aqui no Rio. Então, muita coisa que as pessoas falam de Alexandria e do Cairo, eles acham que Montsura era um... Dar de palavra, diz meu marido. Mas, enfim, eu não gosto muito de falar assim, mais pessoalmente. Mas o Marcelo, não sei se tem mais alguma coisa para dizer. Não. Mas, enfim, não, era isso que eu queria dizer para deixar os outros falarem também. Muito obrigada, Marcela e Alegra. Obrigada. Foi? Posso falar? Claro. Natan! Tudo bem, Joé? Fala, Natan. E aí, Natan, tudo bom? Tudo bom.
Uma boa tarde para todos. Foi uma delícia. Tudo bem, Natan? Fiquei super emocionado. Olha, lágrimas nos olhos mesmo. E temos muito em comum, né, Joeli? Mãe grega, a Egito. Foi lindo ver a Claire, né, no depoimento. Mas só assim, colocando que a saída, pelo menos dos meus pais, a expulsão deles, não foi uma coisa tão glamurosa, né? Eles foram jogados num caminhão. Dentro do caminhão tinha uma pessoa com os olhos azuis e foi massacrada na frente de todo mundo porque era um inglês. Então eles bateram muito e mataram a pessoa na frente de todos que estavam dentro do caminhão. Então não foi, quer dizer, não foi uma expulsão assim tão, vai lá, vai embora, vai. Não. Houve momentos de extrema violência e meus pais sofreram. Eles vieram no Conte Grande em 1956, 7. Mandei esse depoimento dizendo que também que a coisa não foi tão assim diplomática, né? Vocês têm que sair, tá? Não é mais para claro você. Que não. Não foi. Não, isso está em todos os depoimentos. Quem fala, assim, Natan, isso que você está falando, quer dizer, porque o Marcelo tem uma outra experiência, é isso que eu digo, a gente não pode dizer ele está certo, o outro está errado, cada um teve essa vivência, né? Cada um tem essa história. A Becky, a história dos 2 baldes, eu acho assim dramática. A moça está presa, ela não fez nada, tem 2 baldes, um para fazer xixi, outro para beber água. E ninguém sabia qual era o xixi, qual era que jogava água. Quer dizer, imagina que pessoas assim que nem eram politizadas, né? E claro que foi traumático, e tinha um movimento de sionista, tinha um movimento dos irmãos muçulmanos, é muito mais complexo que isso. Por isso que eu abri falando, olha só, gente, a gente não vai falar de alegria, a gente vai falar de um trauma, né? Porque foi uma cisão, que eles reconstruíram as vidas aqui, que eles se reconstruíram, todos com muito sucesso, graças a Deus, deu tudo certo, estamos aqui, outros se foram, enfim, e tal. Mas não é uma coisa simples, é um momento de exílio e de perda territorial. Eles perderam o território deles, né? Eles vêm para um outro lugar, geograficamente muito distante, muito longe, que eles vieram porque alguém ofereceu uns vistos. Né? É dramático, é trauma, sim. Eu tenho uma tia que foi para a França e que, desde que ela chegou na França, em 60, ela não andou de carro, nem de ônibus, nem de avião. Nunca mais. Até o final da vida dela, que ela estava com Alzheimer, ela já não se dava conta, mas ela tinha medo, o trauma dela era de tirarem ela daquele pedaço de terra novo que ela tinha conquistado. Só andava, era em Nice, ela só andava a pé. Então, é claro que tem um trauma. Né? É isso. Eu acho que... Tem mais alguém? Acho que não, né? Acho que você tem que dar aula, Vou dar aula às 6, eu tenho aula às 6. Juntando as histórias, ficar dias aqui, fácil. Muito bom, né? E Joeli, para a gente que é ashkenazi, então, assim, a gente já teve 2 salas de muito sucesso, que era sobre a Bessarabia, né? E todo mundo gosta muito dessas histórias. A gente está aqui, o grupo que organiza, trocando aqui. Puxa, tá demais, a gente não conhece nada disso, a gente só tem a te agradecer. E a gente é judeu, tá? Incrível, incrível. Que bom, mas é porque mexe com o imaginário, né? Cleópatra, Faraó, pirâmides, isso faz parte dessa história, né? Faz parte. Sensacional, olha, a gente está encantado com você, viu? A gente está trocando entre nós, assim, encantados. O que a gente faz? Chama de novo, faz o quê? Eu vou, já disse, me chama que eu vou. Que legal. Estamos assim, e só para terminar, gente, a gente sempre termina com uma música, e aí, enquanto você contava, a gente não sabia bem se botava uma música árabe, a gente ficava em discussão, e aí você falou do Rio de Janeiro, então ficou um negócio meio... óbvio do Rio de Janeiro. Vamos lá, Jorge. Se eu soubesse... Você não sabe quem é egípcio, que talvez muitos daqui conhecem. O Jorge Moustaki, que fez o maior sucesso como cantor na França. Jura? Ele era primo da minha mãe.
Olha, fiquei até arrepiada, eu adoro. Se eu soubesse, eu também adoro, se eu soubesse, eu teria te passado uma... Não sabia que tinha música no Putz, final. não pensei, eu tenho até disco do Moustaki. Tem uma música do Jorge Moustaki, que é Alexandrie. Alexandrie, tem a Méditerranée, tem a história do Joseph, que é o pai dele. Né? Eu sei, mas essa música, Alexandrie, ele tem C'est mon petit jardin défendu. Voilà, é linda. Eu choro sempre, claro. E é isso que eu falo, assim, eu choro de uma coisa que eu não vivi. Né? Eu tenho saudade de um tempo que eu não vivi, de lugares que eu nunca fui, né? Que eu fui depois. Mas é assim, memória é isso. E eu preciso te confessar, então, eu comecei falando para você que a minha única amiga era a Anitta, né, no Rio de Egípcia, e eu estudei francês por causa delas. Olha! Porque falavam francês lá, eu tinha que entender, acabei estudando mais tarde, e o meu mestrado, que foi na COPIAD no Rio, né, eu acabei na França também com essa influência por causa delas, porque eu tinha que morar um tempo da minha vida em Paris. Então, por causa delas, foi uma super influência na minha vida, uma super influência. Eu comecei a falar em francês, eu não falava português, e eu era pequena e eu tinha sotaque, porque meus pais falavam com R, né? E eu achava horrível. Então, eu me lembro de eu ficar no banheiro, alguém tinha me falado que era para eu fechar a boca e falar araraquara. Assim que eu aprendi a falar porque eu falava araraquara. Exatamente como é a minha lembrança disso, isso é da casa delas, exatamente. Elas falam assim, eu não queria, eu queria ser, apesar de apátrida, eu queria ser brasileira, né? Olha, muito, muito legal. Jorge, solta a música, vai, por favor. Olha! Vejo o Rio de Janeiro, estou morrendo de saudade. Rio, teu Copacabana, Rio, você foi feito pra mim. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Esse samba é só porque Rio, eu gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar. Rio de sol, de céu, de mar. Mais um minuto estaremos no Galeão. Copacabana. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar. Rio de sol, de céu, de mar. Ela na pista chegando e vamos nós. Que legal, obrigada. Solange, minha orientadora, está aí, é isso? Parece aí. Eu acho que é ela. Eu fui olhar a lista agora e agradecer todas as pessoas que vieram do Rio, todo mundo mesmo. Acho que é ela. Solange, não sei se é ela. Tem uma Solange, mas eu não sei se é ela. Enfim, é isso. Muito bom. Só tenho que te agradecer. Foi uma tarde riquíssima. Foi uma delícia para mim também. É sempre um prazer. Obrigado a todos que contribuíram com comentários, perguntas, depoimentos. Sempre enriquece e vira uma coisa de todo mundo junto, de parceria, né? Que legal. E essa é a ideia, bate-papo. Exato, claro, isso que é o legal, porque ninguém sai dono da verdade, né? Isso vai se construindo.
É isso. Obrigada, gente. Valeu, muito obrigada. Quando quiser, só falar comigo. Beijos. Com certeza, tchau, tchau. Queremos. Tchau, tchau. Tchau para vocês. Tchau, gente do Rio. Obrigada, hein? Obrigada, beijo. Moisés. Obrigada, Zé. Reina, beijo. Obrigada. Tchau e Tchau, obrigada. tchau. Tchau, Judite. Obrigada a você. Tchau, tchau. Obrigada.